Além de contar com um plano e além de ter certas metas e limites na nossa vida econômica, quando falamos dos ingredientes para atingir a saúde financeira, um dos ingredientes mais importantes é aprender a viver nossa vida livre de dívidas. Temos que eliminar totalmente nossas dívidas. Essa tem que ser uma meta na vida. Se você não tem nenhuma, então continue assim, ok? Mas se você tem alguma, então livre-se dela. Eu sei que problemas de dívidas aqui entre nós não existem, não é? Por acaso você conhece alguém que tem dívidas? Agora em Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E isso é uma grande verdade. Quem pede emprestado torna-se escravo da pessoa que empresta. Então, a gente tem que entender isso antes de envolver-se com dívidas. Mas pedir emprestado não é pecado. Pedir emprestado não é pecado. Se fosse pecado, Deus nunca teria permitido ao povo de Israel emprestar uns aos outros. Se você vai ao livro de Deuteronômio, capítulo 15, onde Deus é ministro de economia do povo de Israel, então você verá que Deus permite ao povo de Israel emprestar uns aos outros. Mas, ao mesmo tempo que permite, também coloca certos limites bastante importantes que lhes darei hoje. Então, por um lado, não é pecado, mas toda vez que se mencionam as dívidas no Antigo ou no Novo Testamento, são sempre mencionadas num contexto negativo. Ou seja, não é pecado, mas é sempre mencionado num contexto negativo. O que significa isso? Significa que as dívidas não são o melhor plano de Deus para as nossas vidas. Tem que ser a exceção à regra e não a regra. Deve ser alguma coisa rara nas nossas vidas. Sendo assim, se você vai assumir uma dívida, quero lhe dar alguns pré-requisitos para entrar nesta dívida. Talvez você planeje comprar uma casa, ou talvez comprar um carro. Talvez você queira algumas... talvez precise pedir dinheiro emprestado. Estes são os pré-requisitos que é um marco bíblico dentro do qual você deve funcionar. Número 1, o que se pede, se paga. O que se pede, se paga. Romanos 13, 7 e 8 diz: dai a cada um o que deveis, não devam nada a ninguém. Porque a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. Afinal de contas, a gente não tem que dever nada a ninguém, nada mesmo, nada. Então, meu sim tem que ser sim, meu não tem que ser não. Se eu te pedir emprestado $2.000 para fazer um negócio e te devolvo dia 30 de dezembro, neste mesmo dia o dinheiro tem que estar ali, certo? Que não seja como aquele irmão que vivia no norte do México, um empresário e amigo pessoal que estava muito bem economicamente, mas você sabe que quando um empresário está bem economicamente na igreja, todo mundo vem pedir-lhe dinheiro. Então eu falava disso com meu amigo empresário e ele me disse: olha, Andrés, cada vez que alguém vem me pedir dinheiro, eu empresto o dinheiro e depois lhe dou um forte abraço. Eu disse: como? Sim, ele me respondeu. Toda vez que alguém vem me pedir dinheiro, eu empresto o dinheiro e depois eu dou um forte abraço. E por que ele dá um forte abraço? É que parece que não voltaria a vê-lo até que o Senhor venha em sua glória. Isso é para que o dinheiro dure até a segunda vinda de Cristo, não é? Sim? Pois é. Mas não deve ser assim entre os crentes. O que se pede, se paga. O apóstolo Paulo nos ensina isto. Pague a todos a quem deves. Diz o Salmo 37, 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Se você não paga uma dívida que você assumiu, como se chama a palavra de Deus? Ímpio. Sim, não sou eu que te chamo de ímpio, nem teu credor. Quem te chama é a palavra de Deus. Isso então é alguma coisa muito séria, não é uma brincadeira. E também diz Provérbios 3, 27 e 28, se temos dinheiro para pagar. Não é verdade? Se nosso credor vem e temos dinheiro, devemos pagar. Às vezes os homens de negócio me dizem: bom, mas eu não tenho que pagar esta dívida nos próximos 2 meses. Eu acabei de fazer um negócio e já tenho todo o dinheiro agora. Eu tenho que devolver ou é melhor investir num outro negocinho por aqui, já que não tenho obrigação de pagar? A palavra de Deus diz claramente em Provérbios 3
que se temos o dinheiro e o Senhor nos abençoou e já o recuperamos, devemos pagar. Pagamos, depois perguntamos ao irmão, você me empresta novamente? Pois tenho um novo negócio. Você está entendendo? Se eu tenho dinheiro, eu venho e pago antecipadamente. Então, deste modo, vamos ter a confiança do irmão. O que se empresta, se paga. Sendo assim, não devemos cair na fiança ou violar o compromisso assumido. No livro Como Chego ao Fim do Mês, eu chamo de várias maneiras. Compromisso garantido, fiança. Provérbios 22, versículos 26 e 27, diz, não estejas entre os que se comprometem e entre os que se tornam fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que arriscar tua cama de debaixo de ti? A ideia é a seguinte, tornar-se fiador ocorre quando eu me comprometo sem ter para pagar. Provérbios 22, versículos 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem se não tens para pagar. Então, o princípio aqui é, você tem que dispor de uma forma garantida para pagar toda a dívida que você tem. Tens que garantir toda a dívida que você assume. Quando eu assumo uma dívida, devo ter uma forma segura para pagar. Então, se eu assumo uma dívida com o irmão porque eu quero fazer um negócio e digo, me empresta os 2.000 que você estava falando, e ele me diz, bom, Andrés, não sei se posso emprestar. Veja, o meu computador vale $4.500. Se eu não te pagar até o dia 30 de dezembro, os 2.000 que você me emprestou, você fica com o meu computador. Então ele me diz, eu estava pensando mesmo em comprar um computador, então está combinado. Então o que aconteceu? Eu criei uma forma segura de saldar a minha dívida. O problema que temos na América Latina é que contraímos dívidas e não temos a mais remota ideia de como é que nós vamos pagá-la. Então, por isso, nos metemos em problemas. Isto é uma violação da palavra de Deus, tá? Isto viola o princípio da fiança. Toda vez que eu assumo um compromisso, eu devo ter uma forma segura de pagá-lo. Não devemos colocar em perigo os bens familiares. Proteja os bens familiares. 1 Timóteo 5,8 diz claramente que se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, nada de hipotecar a casa para começar um negócio, certo? Não devemos colocar em perigo a família. Isso é uma violação e um princípio à palavra de Deus. E também devemos evitar as dívidas de consumo. Nunca compre uma coisa que você, ao comprar esta coisa, vai perder seu valor. Compre sempre a crédito coisas que vão subir de valor. Não compre a crédito coisas que vão perder o valor. Não compre a TV, o som, o DVD, esse tipo de coisa que perde valor. Compre a crédito coisas que aumentam de valor, como, por exemplo, uma casa. Evitem as dívidas de consumo. Todas as informações sobre dívidas estão em Deuteronômio, capítulo 15. E também não compre com cartão de crédito, por exemplo, algo que não está no orçamento. Se você se propõe a gastar R$400 ao mês em comida, então você pode gastar esses 400 com um cheque, com dinheiro efetivo ou com cartão de crédito. Mas você não deve gastar 420, nem 450, nem 470. O problema é que quando usamos o crédito ou o fiado, pedimos fiado no armazém, ou usamos o cartão de crédito, temos a tendência a ultrapassar o nosso orçamento. Sendo assim, o que se empresta se paga, não se entra em fiança, proteja os bens familiares, evite as dívidas de consumo. E agora vamos a um princípio muito importante, que é não faça suposições do futuro. Não faça suposições do futuro, Provérbios 27:1. A gente faz suposições do futuro quando a gente assume um compromisso presente baseado em lucros futuros. Compromisso presente baseado em lucros futuros. Às vezes um empresário vem e me diz, bom, Andrés, eu vou comprar esta máquina que vale $10.000, mas ela vai produzir 1.000 por mês. Com o que a máquina vai produzir, ela se paga. E eu digo, como é que você sabe que ela vai produzir 1.000 por mês? Eu estou nesse negócio há muito tempo, eu sei que ela vai produzir 1.000 por mês. Mas como você sabe que ela vai produzir $1.000 por mês? É que nós fizemos alguns estudos e então... Não, quero que você me diga como é que você sabe que ela vai produzir essa quantia todo mês. Por favor, Andrés, não seja chato. Não, como é que você sabe que essa noite o Senhor não vem levar tua alma?
Amém. Como é que sabes? Como é que sabes? Não sabes. Você se dá conta? Não sabe. Está fazendo suposições sobre o futuro. Então, isso se chama suposições do futuro e é uma violação à palavra de Deus. Você nunca deve assumir um compromisso presente baseado em lucros futuros. Os compromissos devem ser presentes baseados em lucros passados. Então, diz Provérbios 27:1, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Então, se eu quiser comprar uma máquina de 10 mil, o que eu faço? Eu economizo 5 mil. Utilizo estes 5 mil para sinal de pagamento antecipado, de entrada, assumo a dívida pelos 5 mil restantes e se o Senhor me levar até a sua presença hoje à noite, minha esposa pode pegar a máquina, vendê-la e com lucro ela... Entenderam? Porque agora eu tenho comprometido apenas a metade do valor da máquina, entenderam? Dá para vender a máquina com 50% de desconto e livrar-se da dívida. Entendem como devemos organizar as dívidas? A questão não é pedir emprestado ou não pedir emprestado, é como pedir emprestado. Se eu faço de acordo com a vontade do Senhor ou fora da vontade do Senhor, eu posso também fazer um acordo com o meu credor, dar 50% de entrada, tomar um empréstimo de 50% da máquina e colocar a máquina como garantia. E dizer, se em algum momento eu não puder pagar a máquina, você vai poder ficar com tudo que eu paguei e fica também com a máquina, mas me deixa livre. Se assina um contrato de que a máquina é 100% da garantia do empréstimo. Então tens uma forma segura de sair-se bem. Estão entendendo? Toda vez que assumes uma dívida, deves ter uma forma segura de sair. E use os cartões de modo responsável, tudo bem? Use o cartão com responsabilidade. Os cartões não são impressos por Satanás. Quem os imprime é seu banco local. E são somente uma ferramenta para você lidar com as suas finanças. Então desenvolva um plano, estabeleça um estilo de vida razoável, elimine totalmente as dívidas, aprenda a ser generoso. Este é outro dos ingredientes para a saúde financeira. Aprenda a ser generoso, dadivoso. Provérbios capítulo 5, versículo 9 diz: honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de todos os seus frutos. Temos que aprender a ser dadivosos e generosos. Mais que aprender a dar o dízimo, que é importante aprender a dá-lo, devemos aprender a dar. Devemos aprender a ser generosos. E o dízimo, ou 10% das nossas entradas, deve ser o mínimo que damos ao Senhor. Minha esposa e eu temos como meta de dar ao Senhor a maior quantia de dinheiro que podemos dar. Esta é a nossa meta, honestamente, e reduzimos nossos gastos para poder dar mais à obra do Senhor. O dar é uma demonstração externa de uma condição espiritual interna. Logo então, outro ingrediente importante é obedecer. Comprometa-se com teus princípios. Obedecer. Provérbios 3:5 diz que devemos obedecer ao Senhor, devemos confiar nele em nossa vida. E ele vai nos levar pelos caminhos apropriados. Confia em Jeová com todo o teu coração, diz a Escritura, e não te apoies na tua própria prudência. Então temos que aprender a confiar nele e a obedecer a estes princípios a todo custo. Aprenda a obedecer a estes princípios sempre. Logo, outro ingrediente é prover para a terceira idade. Devemos olhar em direção ao futuro, diz Provérbios 6:6-8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, no verão prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Nós, no verão, temos que começar a pensar no inverno. Temos que começar a pensar em como vamos passar o inverno da vida. Como vamos passar, como vamos nos arranjar. Temos que falar com os filhos, temos que falar com a família, temos que fazer acordos quando ainda temos força. Temos que aprender a economizar, se podemos a longo prazo, e temos que aprender a investir agora para poder colher mais adiante. Então tenha um plano para quando você atingir a terceira idade. É necessário ter um plano e devemos tê-lo já. E, finalmente, o último ingrediente para a saúde financeira é a questão da herança. Temos que aprender a passar a herança. Nós temos que entender que a herança é muito importante em nossa família, não é mesmo? O que é que nós vamos deixar aos nossos filhos?
Digam, a herança é de quem? Hein? Dos filhos. Não, como dos filhos? Como dos filhos? Eu vou embora. Eu renuncio a esse vídeo, tá? Como dos nossos filhos? O que eu estive ensinando a vocês a semana toda? Vejam como entre o dito e o feito há muito a ser feito? Hã? Sim, quando começamos, perguntamos, de quem é tudo que temos? De Deus. De quem é tudo? De Deus. Agora eu pergunto, de quem é a herança dos meus filhos? Temos que aprender a planejar a herança. Como é que passaremos à geração seguinte todos os recursos que o Senhor nos deu? Porque ao passar estes recursos com sucesso à geração seguinte, esta geração pode tomar o que Deus colocou nas nossas mãos, pode seguir multiplicando, e então podem apoiar o reino dos céus. Temos que pensar nisso muito, mas muito bem. Aqui vai um versículo proibido para menores de 18 anos. Segunda carta aos Coríntios 12:14. Diz, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Não diga isso aos seus filhos até que eles tenham 18 anos de idade, sim? Sim, porque ele vai ficar maluco. Então não devem guardar os filhos para os pais, e sim os pais para os filhos. Então você deve ter um plano. Um estilo de vida razoável, metas, limites, sair das dívidas, obedecer ao Senhor, planejar para a terceira idade, ser generosos e assegurar a passagem da herança para a geração seguinte de maneira efetiva e segura.